Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Gonçalves. Vamos aí para as nossas questões 13 e 14 relacionadas a tributos municipais. O tema trabalhado hoje foi ISS e nós tivemos uma questão tratando da base de cálculo e uma outra questão tratando de responsabilidade. Na questão de número 13 foi tratado sobre a base de cálculo, tá? Quero oferecer aqui esse vídeo também para a Carol Disciplinada, que está sempre comentando nossas questões lá no Instagram, e comentou que teve dúvida aí em ambas as questões. Vamos ver se eu consigo te ajudar, tá bom, Carol? Vamos lá, pessoal. Na primeira questão, então, deixa eu contar um pouquinho da história, tá? Ah, Era necessário para responder ele, para saber se ela estaria certa ou errada, o conhecimento da súmula 524 do STJ. O STJ enfrentou esse tema, tá? E o que ele decidiu, tá? Vou contar a história para vocês aqui agora. Existem empresas, tá? Sociedades empresárias que fazem o agenciamento da mão de obra, tá? Então, a determinada empresa X, precisa de uma mão de obra, tá? E eu tenho a empresa Y, ela faz um agenciamento, ela vai no mercado, às vezes busca essa mão de obra e entrega a mão de obra para a empresa X, tá bom? Aí o que acontece? Para esse serviço, a empresa X vai cobrar uma taxa de agenciamento, que normalmente ela incide sobre o salário, né? Então vamos supor, a empresa quer 10 funcionários e vai pagar 1.500 por cada vaga. Então vai dar 15 mil. Então, em cima desses 15 mil, normalmente a empresa X estipula um valor, né, de acordo com essa base salarial. Aí esse valor é a taxa de agenciamento da mão de obra, tá? A base de cálculo vai ser sobre essa taxa de agenciamento, tá bom? Agora, se essa mesma sociedade empresária, tá, que fez o agenciamento para a empresa X, que foi lá, buscou no mercado, se essa sociedade fornecer a mão de obra, a base de cálculo vai ser o agenciamento e vai estar incluído, tá, o valor da mão de obra daí dos salários aí, né, e das contribuições aí, enfim, de todos os encargos referentes a essa prestação de serviço. Então eu tenho dois cenários. Se a empresa de agenciamento só captou no mercado a mão de obra e entregou para a empresa X, tá? A base de cálculo é só o agenciamento. Agora, se essa empresa que agenciou, essa sociedade empresária aqui que agenciou, se o funcionário for dela, ela forneceu o funcionário para a empresa X, aí vai incidir o ISS sobre essa taxa de agenciamento, né? Incluído aí a questão dos salários aí e de todos os encargos sociais aí referentes ao salário, tá bom? Então aqui a questão, deixa eu pegar aqui, a questão 13 ela falava o seguinte: a base de cálculo do ISS na intermediação e fornecimento de mão de obra é a taxa de agenciamento, ok? Tá, até aqui tá ok. Excluídos, aí continua na questão, excluídos os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores. Não é excluído, tá? É incluído. Tudo bem que aqui o CESP poderia ter melhorado um pouco essa questão, tá? Mas a ideia dava para entender que ele estava cobrando praticamente a literalidade da súmula 524 do STJ, tá? Então aqui poderia ter colocado aqui, depois dos encargos sociais dos trabalhadores, né, que esses dos trabalhadores fornecidos por essa agência de intermediação, tá bom? Então a questão de número 13, ela está errada, tá bom? Vamos para a questão de número 14. A questão de número 14 tratava da base de cálculo. Aqui, pessoal, eu peço desculpa para vocês que eu fui fazer uma adaptação e acabou faltando um pedaço de texto ali que talvez pode ser que tenha confundido algumas pessoas, tá? O objetivo não, a fonte para você responder a questão 14 é o artigo 6º da Lei 116, tá bom? Como eu não coloquei, pode ser que tenha algumas pessoas
que se basearam no artigo 128 do CTN, do Código Tributário Nacional, tá? Que daria para responder também, assim, você forçaria um pouco, daria para responder, para ver que essa 14 ela tá certa, tá? Ela tá correta, a resposta seria correta, mas no Código Tributário, no artigo 128, ele não tem a expressão lá de incluídas as multas e os acréscimos, enquanto no artigo 6º do CTN tem, tá? Então vamos ler aqui a questão de número 14, tá? Então aqui, os municípios, por meio de lei, podem estabelecer a responsabilidade tributária, e aqui eu deveria ter colocado, entre vírgulas, a responsabilidade tributária, entre vírgulas, do ISS, de terceiros pelo cumprimento total ou parcial da obrigação, incluindo multas e acréscimos. Se você for olhar o artigo 6º da Lei 116, ele é praticamente a transcrição. Então, o que diz o artigo 6º? Ele diz o seguinte: os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir, tá, de modo expresso a responsabilidade do crédito tributário a uma terceira pessoa, desde que ela esteja vinculada ao fato gerador, né, da respectiva obrigação, obviamente, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou ainda, né, atribuindo ali um caráter supletivo para o contribuinte, e seja esse caráter supletivo para o cumprimento total ou para o cumprimento parcial da obrigação, tá bom? E, inclusive, a parte final do artigo 6º, no que se refere a multas e os acréscimos legais. Tá bom, pessoal? Então, a número 6, ela tá correta, e eu vou colocar aqui abaixo do vídeo os dispositivos, tá, tanto a súmula, né, que respondeu a questão 13, quanto o artigo 6º, que responderia essa questão 14, e vou colocar também o artigo 128 para vocês lerem, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo, para vocês lerem e estudarem isso aí, tá? Que mesmo se fosse pela 28, daria para responder, mas talvez geraria alguma dúvida e talvez até anularia a questão, tá bom? Porque faltou eu mencionar aqui que seria do ISS, apesar, né, de que na questão, na adaptação que foi feita, eu coloquei os municípios, né? Não ficou claro que era o ISS, podia ser algum outro tributo, né? Aí, por isso que talvez seria uma questão passível aí de pelo menos aí de um questionamento, tá bom? E, pessoal, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Só reforçando, essas questões estão sendo postadas no canal do Instagram e do Telegram, Tributário para o Concurso, tá? Durante o dia posta lá, à noite a gente faz o vídeo. E também queria pedir para vocês aí se inscreverem no canal, quem não está inscrito ainda, tá? E compartilhar aí. E deixe nos comentários aqui também o que vocês acharam, faça suas críticas, para a gente poder estar cada dia mais melhorando aqui, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.